nós falamos sobre a Igreja de Cristo. Porque quando a gente planta o Evangelho, a gente colhe a Igreja de Cristo. Não tem como você plantar uma semente e colher outra coisa que não seja a Igreja que pertence a Cristo. Por isso mesmo, nós precisamos plantar a semente do Evangelho para poder colher a Igreja que pertence a Cristo. Espero que você possa abrir a sua Bíblia e não somente, mas compartilhar com alguém. Às vezes a gente fica esperando um momento oportuno para compartilhar o Evangelho com alguém e a gente não acha esse momento. Então, a gente tem que fazer esse momento acontecer. E como fazer isso acontecer? Por exemplo, essa é uma oportunidade. E você provavelmente tem várias outras oportunidades, ainda mais hoje em dia, que o online tem nos privilegiado com conhecimento, com forma de nós podermos compartilhar o Evangelho com outra pessoa. Então faça isso já. Bem, nós estamos falando sobre o que a Bíblia diz. E dentro desse curso, o que a Bíblia diz, hoje, especificamente, nós vamos continuar falando sobre a igreja, mas agora nós vamos falar sobre a restauração da igreja do Novo Testamento. Não somente uma restauração de uma igreja, mas a restauração da igreja do Novo Testamento. Então, na Bíblia, em toda a Bíblia, assim como nós bem sabemos, né, a Bíblia nos mostra somente um evangelho e também nos mostra somente uma igreja. Jesus edificou uma só igreja. E é essa igreja que nós precisamos buscar ser na prática. Como fazer isso? Preservando o evangelho, primeiro pela obediência, segundo, por compartilhar o evangelho. Transmitir para mais alguém o evangelho. Dessa forma, nós conseguimos preservar o evangelho, que é o poder de Deus para salvar todo o ser humano, todos nós. Recapitulando um pouquinho o que nós vimos na semana passada, ou nas outras semanas inclusive, nós vimos nas lições anteriores, né, que a Bíblia deve ser a nossa única autoridade em religião. E que a Igreja de Cristo, nos tempos do Novo Testamento, ela seguia a palavra de Deus como sua única autoridade, através dos discípulos e apóstolos também, que ensinavam as pessoas. Eles não ensinavam, cada um ensinava um evangelho e cada um fundou a sua própria denominação. Não aconteceu dessa forma. Eles respeitavam a Cristo. Eles sabiam quem era Cristo. E nós mostramos ignorância da nossa parte quando nós achamos que qualquer igreja que fale de Deus está bom. Não basta falar de Deus. Tem que ser mais do que isso. E o que é mais do que isso? Tem que ouvir o que Jesus diz e colocar em prática. Jesus mesmo conta a parábola daqueles dois homens que cavaram, ou melhor, antes, compraram um terreno. Um deles só cavou profundamente até chegar à rocha. Os dois construíram casas provavelmente bem similares, parece vizinhos até assim. E tiveram os mesmos problemas. A enchente veio contra a propriedade dos dois e a casa de um foi abaixo. E você já sabe que aquela casa que não tem alicerces, não tem fundamentos. Então, uma igreja qualquer que fala de Deus é uma igreja sem fundamentos. Mas uma igreja onde nós pegamos a Bíblia e passo a passo nós abrimos a Bíblia para nos apoiar assim, nos alicerces que ela mesma nos dá. Aí então é diferente. E é isso que é a nossa proposta, inclusive falando sobre o assunto de hoje, que é restauração da Igreja de Cristo. Então, seguir as palavras de Deus como única autoridade, assim como está lá no Novo Testamento. E ainda na nossa recapitulação, nós vimos que como que a igreja era organizada, como que ela é estabelecida e organizada. Foi estabelecida por Jesus e também organizada por Jesus e os apóstolos discípulos do Novo Testamento. E sendo assim, eles organizaram conforme a vontade de Deus, não organizaram conforme uma empresa ou conforme o governo romano. Não foi assim a organização da igreja. Pelo contrário, foi divina. Foi uma organização divina. Deus inspirou os apóstolos e discípulos. Então, as igrejas fiéis, elas seguiam com cuidado os ensinamentos de Cristo, dado ali na pessoa dos apóstolos e discípulos de Jesus, inspirados pelo Espírito Santo, sem dúvida nenhuma. E hoje o que nós vemos é uma coisa diferente. Não podemos terminar essa história da igreja assim, falando, olha, tudo mil maravilhas. Pelo contrário, no ano 33, onde Jesus morreu, até o ano 100,
Foi profetizado que haveria um afastamento da igreja, um desvio da verdade, chamado de apostasia.